ainda falando de política, mas agora não de eleição, e sim daqueles que já estão eleitos, para nos representar. Vamos falar dos deputados federais do Paraná, lá em Brasília, que neste ano de 2024 já gastaram mais de 7 milhões de reais com a cota parlamentar só no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses de 2024, um aumento de 15% em relação a 2023. A cota parlamentar é a verba que cada deputado ou deputada tem para reembolsos, como aluguel de carro, combustível, passagem aérea, alimentação, contratação de serviços, entre outras ações. O valor é diferente para cada estado porque leva em consideração ali o preço da passagem aérea de Brasília até a capital desse parlamentar. Então, a cota disponível para os deputados paranaenses, por exemplo, é de R$ 44.665,66. O saldo por mês que não é usado ao longo dos 30 dias é acumulado para todo o exercício financeiro, ou seja, pode ser usado pelo político ao longo do ano. Além da cota, os deputados recebem um salário mensal que atualmente está na casa dos R$ 41.600 e claro que eles têm também a verba de gabinete de R$ 118.300. Essa é aquela para contratar pessoas que podem trabalhar lá em Brasília ou então ali na base, no estado de origem do parlamentar. Nos 6 primeiros meses do ano, o total de reembolsos para os políticos paranaenses que representam você, eleitor, trabalhando em Brasília com essa cota, chegou ao valor que a Manu trouxe, pouco mais de 7 milhões de reais, representou um aumento, gastaram mais, 15,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, como foi registrado aí em 2023, um total de cerca de 6 milhões em despesas com o tal do benefício. Bom, já em comparação com o primeiro semestre do ano anterior, lá de 2022, o aumento do gasto da cota parlamentar cresceu 50%, passando de 4,6 milhões de reais para os 7 milhões registrados entre janeiro e junho deste ano. O cientista político Máximo Della Justina ressalta que em ano eleitoral é bastante comum que os gastos com as cotas parlamentares aumentem. Da mesma forma, ele pontuou que os repasses feitos pelos políticos por meio de emendas aos municípios também tendem a crescer. O próprio calendário eleitoral, num ano de eleição municipal, é normal que um deputado federal queira garantir mais recursos para os municípios aliados do seu partido e seus parceiros, até visando a sua própria reeleição daqui a 2 anos e também a eleição de um senador e de um governador e de um presidente parceiros. Muito bem, os deputados que mais usaram a tal da cota parlamentar, esse dinheiro que a gente mencionou até o mês de junho, foram Aliel Machado, do PV, que somou aí R$ 290 mil em reembolsos, Nelson Padovani, do União Brasil, que atingiu despesas no valor de R$ 282 mil, arredondando aqui, Tião Medeiros, do PP, que somou cerca de R$ 270 mil aproximadamente, e Luísa Canziani, do PSD, com reembolsos que chegam na casa dos R$ 269 mil. Já entre os que menos gastaram ao longo de 2024 estão o Sargento Faur, do PSD, com cerca de R$ 97 mil, Luiz Carlos Rauli, do Podemos, com R$ 177 mil, Felipe Francischini, do União Brasil, com gastos de R$ 178 mil, e Luciano Alves, do PSD, com R$ 184 mil. Luciano deixou o cargo neste mês após o retorno de Beto Preto, que estava licenciado. A maior parte dos gastos dos políticos paranaenses com a cota foi com a divulgação da atividade parlamentar, totalizando aí R$ 2,9 milhões de reais. Os dados foram apurados pela produção da Jovem Pan News a partir de informações que estão disponíveis lá no portal de transparência da Câmara dos Deputados. Todos os deputados que foram citados aqui nessa reportagem foram procurados pela nossa equipe para comentar, então, esse valor utilizado da cota parlamentar. O deputado Tião Medeiros, do Progressistas, que aparece nesse top 4 do ranking de mais gastadores, afirmou que não há nada a declarar porque não há irregularidades. A deputada Luísa Canziani, do PSD, também preferiu não comentar o assunto. Já o mais econômico dentre todos eles, o deputado Sargento Faur, do PSD, disse que a cota parlamentar
parlamentar é uma verba que você tem para poder exercer o seu mandato da melhor maneira possível. E diz que é plenamente possível exercer, né, esses 4 anos de legislatura com menos e sem prejuízos, economizando com muito cuidado o dinheiro do povo. Faur ressalta ainda que muitas vezes ele faz críticas pesadas contra o governo federal, contra os gastos exagerados da presidência da República e da sua esposa também, da esposa do presidente, né, no caso, com viagens e também luxos que entendemos ser desnecessários e que por isso é dever dele usar a verba com eficiência e economia e não olhando apenas para o próprio umbigo. O deputado Sargento Faur ressalta ainda que aproveita das redes sociais para economizar com os gastos de divulgação e diz que gastar a verba com responsabilidade e sem luxos só acentua a promessa que fez aos eleitores. Aliel Machado, do PV, e Nelson Padovani, do União Brasil, que aparecem na lista dos top gastadores, e também Luiz Carlos Rauli, do Podemos, Felipe Francischini, do União Brasil, e Luciano Alves, do PSD, que completam a lista dos mais mão fechados, mais econômicos ali, não retornaram os nossos contatos. Eu me pergunto o seguinte, quando a gente traz uma notícia dessa, né? Por que não existe em Brasília, de forma geral, o hábito da economia ou então de se dar publicidade, visibilidade à economia do dinheiro público, né? Porque a princípio não existe ilegalidade nessa divulgação que nós trouxemos. Mas para mim nada explica essa tendência de alta nos gastos de cerca de 15% da maneira como é feita. Então, é óbvio que tem uma série de, aspas, benefícios aí para a classe política brasileira, não preciso nem pontuar isso, você, trabalhador brasileiro que está ouvindo a Jovem Pan News, com certeza conhece de cor e salteado ali os benefícios que aparecem no Legislativo, não é só em Brasília não, vai desde a Câmara de Vereadores da sua cidade, com uma série de verbas, muitas vezes questionáveis, para o exercício da política, mas que, enfim, eles dizem que demonstra lá a questão do trabalho. Eu já cansei de ver nota, Manu, a princípio, quando tem essa divulgação, naquele sentido, eu gasto porque eu trabalho, gastei gasolina porque eu rodei a cidade para trabalhar, isso mostra que eu rodei o estado, que eu vou muito para o meu estado de Brasília. Então, na verdade, é de qualquer maneira uma questão de retrato de poderes, que ultrapassa ali só a Câmara, por exemplo. Mas eu fico com a impressão que a palavra contenção de gastos ninguém conhece. E me pergunto se os tribunais, se os órgãos de fiscalização estão fazendo o seu trabalho de maneira séria e de maneira fundamental. Porque não é só verba de representação. Você vai somando, né? É verba de representação. A gente trouxe essa semana aqui, tinha o quê? Fundo eleitoral, e fundo partidário, e recurso daquilo, e penduricalho para o judiciário. E aí vai, né? A gente vem aqui discutindo reforma tributária, por exemplo, onde você escuta vários setores da sociedade econômicos dizendo que o fundamental mesmo seria uma reforma administrativa, o tal do cortar na própria carne, que eu fico me perguntando, né? Quando é que teremos de fato uma discussão mais profunda para limitar estes gastos ou então para passar um pente fino e verificar se eles realmente são necessários nessa proporção? Será que todo mundo teve um aumento de 15% nos seus gastos de um ano para outro e conseguiu pagar a conta? Não, e assim, né, Rafa, toda vez que a gente fala sobre isso, e a gente aqui na Jovem Pan News tem bastante esse compromisso de fazer a fiscalização desse dinheiro, que é dinheiro público, e a gente sempre precisa falar aqui, né, dinheiro público é o seu dinheiro, você que está aí do outro lado me ouvindo, sim, está pagando toda essa conta, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, é por isso que a gente zela tanto por isso, né, e vem as notas, como veio, por exemplo, dessa vez, até sem citar nomes específicos, de que não quero comentar porque não há nenhuma irregularidade. De fato, não há nenhuma ilegalidade nisso, porque esses benefícios estão previstos na maneira como o nosso legislativo foi desenhado. Mas sempre fica aquele questionamento de que não é porque não é ilegal, que não é imoral, ainda mais quando você olha e você faz a comparação, que para mim é muito difícil não ser realizada. E aqui a gente está falando só dos deputados do Paraná, tá? Sem dúvida, se a gente pega todos os deputados ali do Congresso Nacional, as diferenças entre os que mais gastam e os que menos gastam é exorbitante. Aqui a gente tem o deputado que mais gastou com R$290 mil, isso só com verbas de ressarcimento. Lembre-se você, a verba de ressarcimento é aquela que eles passam uma notinha ali para o Congresso Nacional e esse dinheiro volta, né, reembolsado para eles. E o que menos gastou
pouco mais de 90 mil reais. Aí você fala 200 mil reais. Gente, de diferença é muito dinheiro que poderia fazer muita diferença numa melhoria ali, seja na sua cidade, né, em alguma estrutura, seja de saúde ou um investimento de segurança pública, porque a gente tem que lembrar também que todo esse dinheiro que ele é poupado, ele retorna para os cofres públicos, em teoria, para algum investimento, para alguma melhoria nos serviços do nosso dia a dia. Então, como que um deputado consegue fazer um mandato poupando 200 mil reais a mais do que o que menos gasta? A diferença de resultado que eles entregam é tão grande assim? Então é esse tipo de fiscalização que a gente tem que fazer. E esse tipo de fiscalização começa até mesmo já nesse período eleitoral que a gente está vivendo agora. Porque, mais uma vez, o dinheiro que é utilizado, né, nas campanhas também é dinheiro público, ou seja, dinheiro que sai do seu bolso, né, que é o fundão partidário, o fundão eleitoral. Então a gente pode fazer essa fiscalização de com quanto eles fazem essa campanha e qual que é, eu acho que a palavra é sempre essa, né? Qual que é o zelo que eles têm com o dinheiro público, porque se fosse dinheiro deles, eles não estavam gastando assim desse jeito. E aí sempre vale a reflexão, porque a gente falou ali que não é nenhuma ilegalidade, não é nenhuma irregularidade, porque eles têm esse benefício, mas quando a gente olha para os legislativos do mundo inteiro, a gente tem um dos congressos mais caros do mundo, salvo engano, atrás apenas dos Estados Unidos, tá? E aí vale a reflexão de se a gente não deveria rever, inclusive, essas regras, porque hoje isso está tudo previsto lá. Mas a gente precisa de tudo isso mesmo, gente? Tem ali verba de ressarcimento para gasolina. Tudo bem, a gente tem no Congresso Nacional, e quando a gente fala da Assembleia Legislativa, aqui também uma cota para que esses parlamentares possam retornar às suas bases, para que eles tenham contato com os seus eleitores. Mas a gente não pode estipular uma quantidade específica, de repente, para a gente poupar um pouco mais do dinheiro público, mas mesmo não sendo uma ilegalidade, a fiscalização é importante para a gente entender qual que é a diferença de tratamento, né, que cada um deles dá para esse dinheiro que sai do bolso de todos nós. E como a Rafa falou, né, em períodos em que a gente fala tanto de mais taxação cada vez sobre cada um dos serviços dos nossos dia a dia, dos nossos cotidianos, a gente olha lá para o Congresso Nacional e vê o quão descolado da realidade esses parlamentares estão, porque eles, na hora de subir lá no plenário também e apontar o dedo para um governo federal, e até o deputado Sargento Faur falou isso ali, né, na sua nota, na hora de apontar o dedo para o governo federal que está taxando todo mundo, mas que aí também não corta na própria carne, não corta nos seus ministérios, nas suas viagens, é muito fácil, mas daí olhar para eles, para o Congresso Nacional e para o Legislativo e fazer corte, acredito que eles também não querem, Rafa. Acho que essa pauta teria bastante dificuldade de passar no Congresso Nacional caso fosse apresentada. Muitos também fogem ali na hora de explicar, e vale dizer o seguinte, como a gente pontuou ao longo da reportagem, ela é acumulativa, né? Você não usa o benefício um mês, esse dinheiro ele não some, não volta para um caixa para ser revertido em outra questão. Fica lá parado para você poder utilizar. E aí tem sim muito parlamentar que aproveita, por exemplo, o final do ano, quando está perto lá do recesso, as pessoas já não estão tão ligadas no portal da Transparência Política, para torrar de uma vez só a questão e não aparecer em relações como esta. Enfim, né, conta que vai pesar e continua pesando nos bolsos, né, de todos nós. Estamos todos pagando aí por isso com o dinheiro público, com o dinheiro dos impostos. Por isso a importância de fazer a fiscalização e a cobrança antes mesmo, né, agora nesse período em que eles são todos candidatos.